Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Farmácia em Foco, aqui do Centro Universitário Unibrasil. Meu nome é Thiago, estou aqui com meus colegas hoje, Juliana e o Matheus. Nós somos estudantes de farmácia e hoje nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial. Ela, além de professora, ela é coordenadora aqui do curso de farmácia. Queria te receber, professora Adriana Christoph, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Ela vai falar um pouco com a gente hoje sobre a docência na vida do farmacêutico. Então, professora, falando brevemente sobre a sua carreira, né? Você é formada pela PUC Paraná, em Bioquímica e Farmácia e também em Indústria e Alimentos, né? Também vi que você fez defendeu, né, seu mestrado e seu doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Professora, muito bem-vinda. Você quer falar alguma coisa com a gente? Eu que agradeço, né, o convite de vocês. É uma honra estar aqui participando do podcast. Quero aproveitar e parabenizar a iniciativa, né, de vocês e da professora Marisol. Esse projeto é muito legal, Farmácia em Pauta. A gente discutir aqui as áreas de atuação do farmacêutico e eu me sinto privilegiada de estar aqui falando de docência, que é curioso porque não foi exatamente o que eu escolhi lá no passado, né? Quando eu ingressei no curso de farmácia, eu não pensava em ser professora, né? E aqui estou eu, vim falar sobre essa área que eu tô nela há 16 anos e me encantei. E amo, posso dizer com todas as palavras que eu amo estar na docência. E qual que foi a sua maior motivação, professora, para escolher a docência? Então, eu vou contextualizar aqui para vocês entenderem. Desde criança, eu era daquelas que dava aula para as bonecas, né? Então, eu colocava as bonecas em cima da cama e eu tinha um quadro, eu usava esse quadro para estudar matemática, português, geografia e tal, e gostava de ir no quadro, desenhar e tal. Mas era uma brincadeira, eu não pensava ainda em ser professora, né? E desde criança eu sempre gostei muito de estudar sobre drogas. Sempre tive interesse sobre drogas. Drogas incluindo tudo aqui, medicamento, drogas de abuso, né? E eu não tinha internet nessa época, não tinha celular, não tinha nada, a gente tinha Barça. Não sei se vocês nem sabem o que é isso. Era uma enciclopédia, uma coletânea de livros que tratava sobre vários assuntos. Aí eu pegava a Barça, ia lá no C, cocaína, e começava a ler. O que a cocaína fazia no cérebro, né? Eu queria entender por que as pessoas ficavam dependentes de cocaína. Isso desde pequena? Desde pequena. Eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos. Minha mãe comprava medicamento, eu ia lá, pegava a bula e começava a ler a bula e queria entender o que aquele medicamento fazia. Desde pequena, então, você sempre gostou disso? Sim. Aí, eu estudava no Estadual do Paraná e fui fazer o curso técnico. Porque minha mãe falava, olha, na época, gente, isso há muito tempo atrás, o curso técnico, ele estava sendo muito valorizado, sabe? Sim. E minha mãe tinha esse conceito que técnico se eu fizesse... De farmácia mesmo? Não, eu fiz o técnico em patologia clínica. A minha mãe falava assim, se você fizer um curso técnico, você já sai com um trabalho. Falei, então tá bom, vou fazer o curso técnico. Eu estava no estadual, terminei lá o fundamental. E aí, fui olhar o que tinha mais próximo de drogas. Não tinha nada, né? Ou mais próximo de química. Tinha prótese odontológica e a patologia clínica. Aí foi me informar. O que faz, né? O técnico de patologia clínica. Trabalha em laboratório, aprende a coletar sangue, trabalha na microbiologia, parasitologia. Eu achei que isso estava mais próximo com aquele meu sonho, com aquilo que eu queria e cursei o curso técnico. Foi ótimo. Porque eu comecei a fazer estágio já em laboratório de análises clínicas já no primeiro ano. E isso é muito legal, que os alunos que estão escutando a gente, porque esses estágios me abriram portas. Então, eu conheci pessoas. O meu primeiro estágio foi num laboratório do SESI. E lá, o coordenador, na época, era o Dr. Herman, que era a mesma pessoa que trabalhava no Hospital do Trabalhador. Então, ele chegou para mim num dado momento e falou, Adriana, eu tenho uma vaga lá para técnico, lá no Hospital do Trabalhador. Você não quer ir para lá? Gente, eu morava na Barreirinha, vocês têm noção? Senhora. O Hospital do Trabalhador lá no Portão. Mas eu falei, vou trabalhar lá. E aí, passei o meu curso, porque eu ainda não tinha concluído, para a noite. E fui trabalhar no hospital de segunda a sábado, das 7 à 1 da tarde.
Gente, fiquei lá por 7 anos. Então, quando eu passei no curso de farmácia, eu já estava lá no hospital, já estava trabalhando. Então, eu fiz toda a faculdade trabalhando. Bom, trabalhando, eu conheci o trabalho do farmacêutico bioquímico. Sim. E achava maravilhoso. Eu ficava no setor da microbiologia. A professora Marisol acho que nem sabe disso. Eu fazia micro. E eu achava lindo. Então, eu olhava a bioquímica, soltando laudo e tal, conversando com o médico. Falei, tá aí, eu quero isso da minha vida. É isso que você né? quis pra sua vida. Exato, vou fazer farmácia. E aí, eu gostava de drogas, gostava de química. Então, o que eu fiz? Eu prestei o vestibular para farmácia na PUC e para engenharia química na Federal. Caramba. E aí, eu comecei a cursar os 2 cursos ao mesmo tempo, trabalhando à noite. Sim. Chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha. Não dava mais, e aí eu tranquei a engenharia e continuei na PUC, porque eu estava gostando muito mais do curso de farmácia do que de engenharia química, até porque no primeiro ano é muito cálculo e tal, né? Então eu falei, não, vou continuar na farmácia e vou continuar trabalhando, porque eu gostava muito do trabalho. Nessa época, eu passei a fazer plantão no hospital, passei para a noite, né? Então, uma noite sim, uma noite não, das 7 da noite às 7 da manhã. E continuei a faculdade de farmácia. Nessa época, o hospital que vocês conhecem, né? O Hospital do Trabalhador, não era assim. Ele era um hospital voltado para atendimento de paciente com tuberculose, tá? E depois para doenças infecciosas. Então, era o mais forte do hospital. Sim. Nessa época, o Dr. Herman me chamou e falou, Adriana, o governo quer fazer com que esse hospital se torne um hospital geral. Para isso, eu preciso abrir uma agência transfusional no hospital e eu quero que você vá lá para o EMEPAR, faça cursos, fique 6 meses lá, aprenda o que faz numa agência transfusional e aí a gente vai abrir a agência e você vai ser uma das funcionárias da agência. Então, eu fiz uma espécie de estágio no EMEPAR, fiquei lá um tempo e aí, quando eu retornei para o hospital, eles abriram a agência transfusional e eu passei a trabalhar lá, só que à noite, né? Então, até me fizeram uma proposta para de manhã, mas eu fazia faculdade e tal. E aí, eu comecei a trabalhar na agência transfusional à noite. Confesso que eu gostava muito dessa parte, mas assim, a parte da micro, laboratório, análises clínicas, não o banco de sangue, mas a outra parte eu gostava mais. Me encantava mais. Mas era uma oportunidade e eu fui tocando. Gente, acontece que eu fiz uma disciplina chamada de bioquímica. E eu me apaixonei por aquilo. Quando eu fiz a metabólica, ciclo de Krebs, gliconeogênese, gente, eu falei, que coisa maravilhosa isso. Eu amei bioquímica. Então, foi uma disciplina que me chamou a atenção, porque talvez a micro já não fosse mais tão legal, sabe assim? Nada contra a professora Marisol, mas eu comecei a achar a bioquímica muito linda. E aí, na sequência, eu fiz farmacologia. Aí eu me encontrei. Falei, gente, maravilhosa essa disciplina, eu quero mais, né? Aí eu virei monitora de farmacologia. E na monitoria, eu dava aula, entre aspas, né? Então, nas vésperas de prova, reunia lá os alunos que estavam cursando a disciplina e eu me empolgava. Em vez de ficar sentado com eles ali no papel, né? Eu ia para o quadro e desenhava o neurônio e desenhava o receptor e não sei o quê. E eles começaram a me falar, Adriana, você já pensou em ser professora? Porque você explica bem, você tem paciência. E aquilo entrou no meu ouvido. E plantaram uma sementinha. Eu fiquei, quem sabe? Então, eu fui monitora por 2 anos da disciplina de farmacologia. Na época, eu também fiz iniciação científica com a professora de farmacologia. E aí, eu até consegui um trabalho no biotério da PUC. Eu cuidava dos animais, trocava o cepilho, né? Preparava os animais para as aulas práticas e tal. E assim foi a minha vida, né? Acontece que eu terminei o curso, me formei, estava no hospital como técnica, não tinha como progredir para farmacêutica, porque eu teria que fazer um concurso público para isso. Naquele ano não abriu nenhum concurso. Aí o que eu fiz? Eu pedi exoneração, saí do hospital e consegui um emprego numa farmácia de dispensação. Fiquei lá por 2 anos nessa farmácia, depois eu fui para o Hemobanco. Foi o Hemobanco que me chamou por causa daquela época que eu trabalhei com banco de sangue. Então, a gente conhece pessoas, né? Conheci pessoas no EMEPAR, que depois foram para o Hemobanco, me chamaram para trabalhar e fiquei lá por 2 anos.
Tava feliz? Não. Por quê? Porque eu tava distante daquela sementinha, ser professora e trabalhar com drogas, né? Então, eu tava longe daquilo. Sim. Aí, eu resolvi tentar uma prova de mestrado na farmacologia. Não conhecia ninguém, porque eu tinha me formado na PUC, precisava já ter um projeto de pesquisa, eu não tinha. Aí, fui lá na Federal, conversei com pessoas e tal, e aí eles me orientaram o seguinte: Adriana, a gente tem um curso de especialização em farmacologia, por que você não faz esse curso primeiro? Falei, legal, você, né, fazer especialização. Fiz o curso, 2 anos de especialização, para daí prestar a prova de mestrado. Bom, daí prestei a prova, passei, e aí começou a minha vida na pesquisa e na docência, né? Porque no mestrado, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem que fazer lá as disciplinas de mestrado e desenvolver um projeto e depois, né, fazer um trabalho científico com aquilo. E nessas disciplinas que nós fazemos, a gente faz disciplina de docência. Então, a gente tem que entrar na sala de aula junto com o professor e dar uma aula. Então, você prepara essa aula. E eu amava aquilo, ali, né? Para você, estava perfeito. Tava fazendo pesquisa e fazendo disciplina de dar tudo aula. Que você queria. Era tudo que eu queria. Então, naquele momento, de fato, eu decidi que eu queria docência para minha vida. Né? Então, terminando o mestrado, foi um curso natural migrar para o doutorado. Continuei na farmacologia, então trabalhei com modelos animais de dependência, então ensinava os animais a serem adictos de álcool para poder testar novos medicamentos para tratar elementos da dependência. Fiquei um tempo no Hospital Nossa Senhora da Luz, fazendo pesquisa clínica com novos medicamentos, então trabalhando com pacientes dependentes, então eu estava fazendo o que eu realmente queria. Eu entrei na Unibrasil quando eu defendi o meu mestrado. Eu terminei o mestrado, abri uma oportunidade aqui para professor de farmacologia. Eu fiz o concurso, passei, e isso foi em 2008, né? Então, quando eu iniciei o doutorado, eu já estava aqui na Unibrasil. Aqui foi o primeiro lugar que você, então, começou a sua docência. Exato. Foi o primeiro lugar onde eu comecei a trabalhar. Hoje, né, eu dou aula em vários outros lugares na condição de pós-graduação, né, trabalho em outros locais, mas aqui foi o meu começo. Onde Mas começou super tudo. interessante, prof. Professora, você falou muito sobre pesquisa, acho legal a gente falar disso também mais a fundo, mas agora, ainda nesse comecinho, para o pessoal saber, né, o que eu, por exemplo, farmacêutico, preciso para ser um professor, para lecionar numa universidade. Então, o caminho é esse todo que eu compartilhei com vocês. Se você quer ir para docência ou para pesquisa, né, precisa fazer mestrado e doutorado. Né? Hoje em dia, nem só o mestrado está sendo suficiente, né? Então a gente precisa fazer o doutorado, pós-doutorado, para estar nessa área. E escolher, claro, né, o mestrado, o doutorado daquela área que você realmente gosta. Quando eu decidi que eu ia sair do Hemobanco e ia apostar minha carreira no mestrado, eu fiquei em dúvida entre bioquímica e farmacologia, porque foram 2 disciplinas que eu gostei demais. Só que no processo de entrada do mestrado, tem a análise de currículo, tem a prova, tem uma prova de inglês, e o que mais que tinha? Acho que era isso. A prova, no caso de farmacologia, uma prova de inglês de farmacologia e a entrevista com análise de currículo. Eu entendi assim, o meu currículo, até aquele momento, estava mais voltado para farmacologia, porque eu tinha feito monitoria, eu tinha feito iniciação científica. Lógico, não era impossível tentar na bioquímica, mas eu entendi que... Já estava com um caminho mais aberto ali, né? Sabe? Eu me senti mais confortável em ir para farmacologia, porque amor pelas 2 disciplinas eu tenho igual. Na época, claro, hoje eu gosto mais de farmaco, né? Óbvio. Mas na época, eu seria feliz na bioquímica também, mas eu senti que o meu currículo estava mais voltado para farmácia. A farmacologia pegou você e abraçou de uma forma que você se sentiu muito confortável. Exato. E eu estava fazendo a especialização lá também, e aí foi por aí. Então, eu acho que todo aluno que quer seguir esse caminho tem que começar a analisar que disciplina que eu gosto, né? O que eu gosto de pesquisar, para começar a escolher em que área quer atuar. Sim. Né? Mas mestrado e doutorado precisa fazer parte. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Certo. A gente mencionou, né, prof, você agora é coordenadora aqui do curso de farmácia do Unibrasil, né?
Ju, tem uma pergunta para Pro? Então, prof, eu queria saber se você pode falar um pouco sobre o trabalho de uma coordenadora dentro de uma universidade. Então, é um trabalho bastante árduo, né? Sim. Eu confesso para vocês que eu nunca pensei nisso. Nunca, estando aqui na Unibrasil, eu nunca pensei, nossa, um dia eu quero ser coordenadora, né? Eu acho que as coisas foram acontecendo de uma forma meio que natural. Porque quando eu entrei aqui, a coordenadora na época era a professora Jane, hoje ela trabalha na UEPG, né? E ela ficou, acho que 2 ou 3 anos após a minha entrada e passou num concurso lá na UEPG e foi trabalhar lá. Uhum. Nesse momento, a reitoria me chamou para conversar. Era um momento que a Unibrasil estava virando centro universitário. Nós estávamos como faculdade e estávamos avançando para centro universitário. E aí o reitor da época, ele me disse o seguinte: Adriana, eu tenho 2 possibilidades. Eu gostaria de saber se você tem interesse em coordenar curso. Daí eu falei, não tenho. Eu estava aqui há 2 anos, eu estava fazendo doutorado, eram outros planos, né? Eu já imaginava que o trabalho não era fácil. Falei, não tem interesse. Não cabia na rotina. Não cabia, e eu me sentia muito imatura, não entendia Não se muito bem sentia os bem processos, também, né? sabe? As pessoas no corredor falavam em PPC. Vocês não sei se conhecem esse termo, é Não. o Plano Pedagógico de um Curso. Eu nem sabia o que era a sigla, PPC, como é que, né? Então eu falei que não. E aí ele me fez uma proposta, mas você quer ser professora pesquisadora? Porque para a gente entrar nessa condição de centro universitário, eu preciso de professores pesquisadores. Falei, opa, isso aí eu gosto mais dessa Sim. palavra, né? E aí eu já virei professora pesquisadora da casa nesse momento, acho que era 2011, 12, o ano, algo assim. E a professora Maria Regina, que também já estava na casa, foi convidada a ser coordenadora. E foi muito natural as coisas, porque hoje eu entendo, né? O coordenador, ele precisa de ajudantes, né? Ele precisa de uma mão direita e uma mão esquerda, Das 2 mãos. né? Para trabalhar. E eu era a mão direita da Regina. E aí eu comecei a entender os processos de coordenação. Naturalmente. Naturalmente, né? Então ela me pedia algumas demandas, eu estava ali sempre com ela, na retaguarda, ajudando. Quando ela viajava, eu que ficava no lugar dela. Ela saiu de licença, acho que umas 2 vezes, eu também fiquei. Então, as coisas foram acontecendo. E eu confesso para vocês, assim, que eu só me toquei que talvez houvesse essa oportunidade quando ela ficou bem doente e ela já falava para mim. Aí ela começou a falar, Adriana, Sim. vem aqui que eu vou te ensinar a fazer isso, aquilo, porque o meu tempo aqui tá acabando, eu tô cansada. E também, prof, ela confiou em você, tipo, em questão que ela já tava mal, daí você já tava do lado dela e ela confiou em você. E como eu disse, foi um processo muito Natural. natural, né? Mas uma coisa é você ser a mão direita do coordenador. Outra coisa é você Você ser o o coordenador, né? Então, eu confesso, assim, eu tô no meu primeiro ano, eu assumi a coordenação no início desse ano. Então, eu ainda tô aprendendo. Sim. Aprendendo com os outros coordenadores, aprendendo à medida que os problemas vão aparecendo, né? E vejo o coordenador, esse trabalho, ele exige muito porque é uma demanda que eu tenho com o aluno, com o currículo de farmácia e com os professores. Né? Então, eu tenho que estar sempre lá com o professor, entendendo se está dando tudo certo. Eu tenho que cuidar da parte acadêmica, eu tenho que ver se o nosso currículo está adequado, se não está, se tem que ajustar. Controlar a carga horária de vocês, atividades complementares, movimentar a extensão, movimentar a pesquisa. Então, é um trabalho... Encaixar as matérias. E eu ainda sou professora, né? Sim, continua... Eu continuo Continua em sala de sendo. aula, porque não abro mão disso, né? Então, é um trabalho estressante, mas é um trabalho, assim, que me traz desafios. E enquanto professor, você também tem desafios, mas eu estava já numa fase que eu precisava de alguma coisa a mais, sabe assim? plus. Então, veio a calhar e eu tô gostando muito. Sim. Eu gosto de estar na coordenação, me sinto feliz, mas eu ainda tô aprendendo, eu ainda tô me adaptando. É muito recente ainda. E, prof, tipo assim, uma pergunta. Você sente conforto, tipo, se aproximar do aluno em questão, tipo...
Sei lá, às vezes um aluno vai lá conversar com você, desabafar e você sente, tipo, conforto? Eu sempre soube, né, quando eu comecei a pensar na coordenação, quando a professora Maria Regina começou a me falar que ela estava querendo sair e tal, eu sempre soube que lidar com o aluno nunca seria um problema para mim. Sim. Porque é que vocês me conheceram agora, talvez o Matheus já me conhece mais há algum tempo, mas eu sempre me senti, pelo menos era o que eu sentia, muito próxima dos alunos. Sim. Eu sempre fui muito próxima, então eu sempre soube que o aluno não seria o problema. O difícil é o resto. É a parte burocrática, é o professor, né? É a organização de um todo. Sim. Então, eu gosto, sabe? Para mim, é a continuidade do meu trabalho de sala de aula, receber o aluno, entender as necessidades, as demandas, adaptar muitas vezes um currículo para ele. Então, essa é a parte fácil do trabalho para mim. Eu sei que não é todo mundo que tem essa afinidade, mas para mim é a parte fácil. Sim. Falando um pouco da minha experiência aqui com a professora, que eu sou aluno que eu vim de transferência de outra universidade, e a professora Adriana e também a Maria Regina, antes dela sair, me ajudaram bastante. Foi um sentimento de acolhido, assim, aqui na universidade, que eu acho que passa bem o que a professora quis dizer agora, né? É difícil quando a gente vem, principalmente de outra grade... Né? E não conhecer ninguém, não conhecer nada. Acho que isso é bem importante também na área do coordenador, é receber não só os calouros, receber alunos de outras universidades, adaptar, tem que participar de toda essa parte, né? Do acompanhamento junto. Exato. Até hoje, antes de vir para cá, eu estava fazendo lá o plano de ação do coordenador, né? Que é algo que a gente tem que entregar anualmente. E uma das tarefas que está lá listada no plano é isso que a gente está falando aqui. É esse trabalho de acolher quem vem de transferência. Então, o que eu, enquanto coordenadora, faço para receber um aluno novo, receber o calouro, né? O calouro, ele chega completamente perdido, ele não sabe a sala, ele não sabe como funcionam as aulas, ele não sabe o laboratório, não sabe nada. Né? Então, a gente precisa bolar estratégias de acolhimento. E é muito legal que hoje... Na farmácia, a gente tem o CAFARM, que também nos ajuda, né? Que é o centro acadêmico, que também nos ajuda nessa questão. Mas é um trabalho, sim, esse acolher, prestar atenção. Como é que está aquele aluno que veio de transferência? Né? Eu costumo olhar o rendimento dos alunos lá no portal. Alguns eu tenho que chamar para conversar, né? Então, quando não está adaptado, a gente tem que entender o que eu posso fazer para melhorar. Tudo isso faz parte do trabalho do coordenador. Não acolher só o aluno, né? Acolher a pessoa também, como um todo. Isso, com todas as suas demandas, né? Com todos os seus problemas. Matheus. A professora falou, né, que a professora dá aula de farmacologia, inclusive eu tive, e a professora tem um vasto conhecimento nessa área. E a professora também fala bastante sobre drogas de abuso, que também é um tema do seu PROEX, que é o projeto de extensão aqui da universidade, que inclusive eu também participei, e eu vi que a professora está dando continuidade com as outras turmas. E eu acho que é um tema importante também para a sociedade, mas eu queria saber da professora, não só na universidade, mas também para fora, assim, esse tema de drogas de abuso, que também foi tese do seu doutorado, que principalmente nos jovens de 13 a 25 anos, que é uma faixa etária que mais está suscetível a esse tipo de coisa, né? Sim. Então, até, Matheus, eu vou responder a tua pergunta, mas eu queria fazer um comentário que eu acho importante para quem está nos escutando. Então, veja, quando eu faço, né, no meu caso, eu decidi fazer mestrado e doutorado em farmacologia. Então, eu sou doutora em farmacologia. Subentende-se que eu tenho que saber, pelo menos, o básico de tudo que envolve a farmacologia. Só que o que acontece? Eu escolhi essa área. Então, eu fiz disciplinas dentro do mestrado e do doutorado para me preparar para chegar numa sala de aula e falar de AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, de falar de antidepressivos, de falar de medicamentos utilizados para doenças cardiovasculares. No entanto, fazendo o mestrado e o doutorado, eu desenvolvi uma pesquisa voltada para um único tema que faz parte do todo, que no meu caso foi drogas de abuso. A farmacologia das drogas de abuso. Estudar a neurobiologia da dependência, que era o que eu sempre quis da minha vida lá desde pequena, né?
Fui trabalhar com a professora Roseli, que na época era professora, a única professora do departamento que trabalhava com essa questão de dependência, né? Então, que nem você falou, tem um vasto conhecimento, tem um mínimo de conhecimento de farmacologia para conseguir trabalhar com vocês na graduação e falar sobre todos os temas. Mas o que eu realmente gosto, né? E o que eu estudo bastante é a parte da farmacologia do sistema nervoso central. Então, eu amo antidepressivo, ansiolítico, antipsicótico e as drogas psicotrópicas de uma forma geral, né? Então, por isso que eu gosto tanto da farmacologia 1, que é a farmacologia voltada, né, só para sistema nervoso. Mas, enfim, então, veja, eu precisava fazer mais, utilizando essa minha expertise, né, que é voltada para drogas de abuso. Então, quando a gente começou a trabalhar com ProEx, né, ele virou um programa de extensão obrigatório, curricularizado, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa na minha área. E aí a gente criou o ProEx 3. Por que o 3? Porque eu pego o aluno que está no 6º período, que já fez farmacologia 1 e 2, que já fez bioquímica, patologia, imuno, biocel, enfim. Ele já tem um preparo para que eu possa desenvolver nele a habilidade de entrar numa sala com alunos de 9 ou 13 anos e falar de drogas. Sim. E que é muito difícil, né? E que é muito difícil. E você sabe que eu vou dividir com vocês aqui uma coisa, que a turma do Matheus foi o meu piloto, né, Matheus? Foi. E olha que interessante, uma coisa que a gente sentiu ali no 6º período da época, da turma do Matheus. Eu bato tanto na tecla que a gente tem que ter uma linguagem profissional, porque eu tenho várias palavras que são proibidas na sala de aula. Sim. Não pode falar remédio, não pode falar viciado, vício. Então, eu vou proibindo eles e tornando eles técnicos, né? Sim. Aquela linguagem, o paciente é adicto à cocaína, né? Então, a gente vai ensinando alguns termos. Eu acho que eu bati tanto nessa tecla que quando chegou no ProEx, o meu maior desafio foi fazer com que eles se fizessem entender, ser entendidos por crianças de 9 anos. Porque eles começaram a montar as palestras que nós iríamos fazer falando a adição é uma doença. Gente, é criança. Então, eu tive que desconstruir, assim, né? Vocês tiveram bastante dificuldade de conseguir tornar a coisa básica. E depois retornar para aquilo. Né? Exato. Mas veja, é o caminho mais fácil, né? Ser técnico e aprender a falar fácil. Simples. Né? E foi muito legal a experiência, né, Matheus? É o nosso trabalho social. Eu faço esse trabalho há muitos anos. Eu vou em escolas, 1 ou 2 vezes no ano, falar sobre a temática, né? Então, por exemplo, Colégio Bom Jesus, todo ano eu tô lá falando com o terceirão sobre drogas. E é o meu trabalho social, né? É aquele bem que eu acho que eu deixo para alguém, né? Sim. Prof, aproveitando que a gente já está no ProEx, então vamos falar de pesquisa. O que o Unibrasil aqui, você já acabou de mencionar um projeto de extensão, mas o que o Unibrasil traz para o aluno relacionado a pesquisas, né, área de desenvolvimento de pesquisas? Então, Matheus, hoje, né, nessa função de coordenador, Matheus não, né? Thiago. Nessa função de coordenador, eu consigo garantir para os nossos estudantes, né, para os nossos alunos, que a gente está, de fato, trabalhando na tríade do ensino superior. Essa tríade, ela é composta pelo ensino, ela é composta pela pesquisa e ela é composta pela extensão. A extensão, ela veio de uma forma obrigatória, porque é o MEC quem exige os ProEx, né? Isso eu sempre explico para os alunos. Então, nós somos obrigados. Mas veja, é maravilhoso você conseguir utilizar o teu conhecimento técnico em prol da comunidade, né? E a gente sempre prioriza a comunidade em torno do Unibrasil. Nós vamos no Paulo Leminski, né? Nas escolas próximas aqui. E na tríade, como eu citei, a gente também tem a questão da pesquisa. Então, esse ano, nós abrimos vários projetos de pesquisa.
né? Então, nós tivemos aí na linha de pesquisa de análises clínicas, com o professor Paulo, com a professora Janine, saúde baseada em evidência, com a professora Mariana Fac, com a professora Janine, a parte de farmácia clínica comigo, fazer o atendimento farmacoterapêutico de pacientes, o projeto de pesquisa Farmácia Viva, da professora Cris, né? Então, a gente tem vários projetos e hoje, né, seguramente eu falo para vocês, caminhando, com aluno trabalhando dentro dessas pesquisas. Então, eu estou muito orgulhosa, né, desse ano de 2024, porque a gente alavancou na pesquisa e os PROECs são reflexos aí do nosso trabalho de extensão, que somados ao ensino fazem, né, de nós completos. Eu acho que a gente como aluno, quando se depara, muitas vezes vindo do ensino médio ali, onde não tem essa imensidão de coisas diferentes e pesquisas e, né, e trabalhar com comunidade, eu acho que desperta ainda mais o desejo pelo curso, né? Muito bom você trabalhar na prática o que você está aprendendo e poder aplicar com a comunidade ou em pesquisas, né, de laboratório, mas eu acho que isso para o aluno é muito importante, né? Com certeza, com certeza. Mas, tipo, falando assim, muito interessante em questão, tipo, de desde pequenininha você ter pensado em drogas de abuso, a forma que você estudava, tipo, é muito bom. Muita gente, eu acho, que faz. Né? Tipo, de conversar com, sei lá, boneco, ursinho. Muita gente faz isso. Faz, não faz? É assim, gente, eu olho para trás e eu tenho orgulho, assim, sabe? E não mudaria nada do que eu vivi, porque eu acho que tudo que eu vivi me trouxe até aqui. Sim. É claro que eu tenho outros sonhos, eu penso em outras coisas, em outros projetos, né? Mas é muito importante que tudo que aconteceu na minha vida teve um objetivo. Eu trabalhar no Hospital do Trabalhador, meu Deus, me abriu tantas possibilidades hoje de estágio obrigatório para vocês, Sim. possibilidade de ter experiência, porque se eu entro em sala de aula e consigo falar de uma prática de laboratório de análises clínicas inserido no contexto da farmacologia, foi porque eu vivi isso, né? E a engenharia? Gente, maravilhoso, porque eu aprendi muita química orgânica lá e conheci o meu marido. Olha, sendo a vantagem. Né? Então, vantagem. eu sempre digo assim, tudo tem um porquê nessa vida. Sim. Tudo tem um porquê. Tem uma parte aí que eu não contei, mas quando eu terminei o mestrado, eu estava entrando num projeto que tinha um financiamento muito bom para trabalhar com uma fração da proteína da Loxosceles intermédia, que é a aranha marrom. E me convidaram para ficar nessa área. Só que, para isso, eu tinha que entrar no departamento de biologia celular, trabalhar com o professor Silvio Sanches, que até hoje trabalha com aranha marrom. Falei, tá aí, vou tentar, né? Estudei 6 meses de biologia celular, fiz a prova, passei. Só que, com 2 anos de doutorado na biologia celular, eu não estava feliz. Porque eu estava dando aula de farmacologia, estudando biologia celular, trabalhando com uma parte que é super importante, cultivo celular, eu fazia extração de proteína do veneno, mas eu não estava feliz, eu queria drogas de abuso, eu queria camundongo, eu não estava feliz. Tipo, era uma coisa que você se interessava, tipo, nossa, poderia ter agregado em muita coisa, só que o que você mais queria era as drogas de abuso. Eu estava longe, né? E eu nunca vou esquecer, um dia eu estava chorando no corredor. Aí a professora Maria Vital, lá do Departamento de Farmacologia da Federal, falou, Adri, por que você está chorando? Porque eu não quero ser doutora em biologia celular. Dela, então volte para farmaco. Sabe, uma coisa tão simples que eu... Realmente. Você não pensava. Né? Por que eu não volto para farmaco? Conversei com o professor Silvio, agradeci a oportunidade e voltei para farmaco, né? E aí você pode me perguntar, tá, e esses 2 anos que você ficou lá foram perdidos? Mas de jeito nenhum. Se eu consigo dar aula hoje de antineoplásicos, é porque eu estudei muita biologia celular. Sim. É porque eu fiz disciplinas de biologia celular. Então, tudo se encaixa. Na nada farmácia, principalmente, eu acho que é um grande quebra-cabeças e não tem uma peça fora do lugar, né? Não. Onde você ir, você vai adquirir conhecimento para aplicar em outra coisa. É muito amplo, né? Mas você tem que ficar atento às possibilidades. Sim. Não pode ser aquele aluno acomodado, né?
Ah, mas eu já trabalho, não tenho tempo de fazer a iniciação. Tem tempo, sim. A gente acha, tem que arrumar tempo. Ah, mas eu trabalho, não posso fazer monitoria. Tudo a gente dá um jeito, né? Basta conversar, tentar fazer estágio. Quanto mais estágio você faz, mais certezas você tem. Exatamente. Eu fiz, você começou dizendo, né? Eu fiz, na minha época, não era farmacêutico generalista. Então, eu fiz bioquímica, porque era óbvio, né? Eu queria fazer bioquímica, mas eu fiz indústria e alimentos porque eu pensei, vai que dá errado o meu plano. Pelo menos eu tenho habilitação e se surgir um emprego. E aí, fui fazer o estágio obrigatório em indústria. Tive certeza que não era aquilo que eu queria mesmo, né? Falei, olha, se surgir um emprego, olha, não sei se vai dar certo. Mas a gente tem que estar aberto às possibilidades. Certo. Prof, a gente está chegando no final do nosso tempo, mas eu queria deixar aberto aqui. Vocês têm mais alguma pergunta para a professora? Não. Eu queria saber da professora mais pessoal, assim, se em todo esse tempo que você está aqui no Unibrasil, se surgiu alguma proposta para te tirar daqui, ou você simplesmente pensou em fazer alguma outra coisa, assim, que te interessou? Ai, Matheus, é uma pergunta difícil, né? Porque, assim, eu amo esse lugar, né? Eu tô aqui há 16 anos, né? Então, quase 17. E aqui, a gente, por exemplo, estamos vivendo atualmente uma gestão que está muito focada na pesquisa, que é algo que eu sinto falta no meu dia a dia. Então, a gente está retomando essa vertente. Então, eu sou muito feliz aqui, sim, né? Houve alguns momentos que eu pensei em sair e fazer um trabalho de MSL, não sei se vocês sabem o que é. O MSL é um profissional da indústria farmacêutica que está entre o desenvolvimento do medicamento e o prescritor. Então, ele fica levando informações do prescritor para a indústria, da indústria para o prescritor. Por que eu pensei nessa possibilidade? Na parte financeira mesmo. Falei, olha, né, eu vou tentar outras coisas. Quando eu fui para a entrevista final, estava eu e mais uma menina para trabalhar numa indústria aí, né, internacional. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Eu amo ser professora, como assim? Vou largar tudo isso, né? Então, às vezes que eu tentei sair, eu acabei desistindo porque eu gosto muito do que eu faço hoje. Onde você se encontra mesmo. Professora, agora para a gente finalizar, uma dica, alguma coisa que você deixa aí para aquela pessoa que está assistindo e, de repente, não é aluno aqui do centro e que se interessa, né? Quem sabe, seguir na docência, ser farmacêutico. O que você poderia falar para essa pessoa que está começando aí, que quer dar o primeiro passo na farmácia? Então, farmácia é um curso maravilhoso. É um curso onde a gente tem mais de 130 e poucas áreas de atuação. É um curso que ele nos proporciona um conhecimento muito amplo, né? Ainda mais nesse currículo ser farmacêutico generalista. Então, ele te abre N possibilidades. Às vezes, o aluno nem sabe o tanto de coisa que ele pode fazer. E às vezes, isso traz um pouco de medo. Isso é uma experiência que eu estou relatando aqui, que são coisas que eu escuto nessas feiras de profissão que eu participo, né? Porque o aluno, ele fala assim, mas farmácia é muito difícil. Muita conta. Muita química, muita né? Química. É muito difícil. É um curso difícil justamente porque te possibilita trabalhar em tantas coisas diferentes. Mas é um curso maravilhoso. Sim. Você tem que gostar do medicamento, você tem que ter amor ao paciente, você tem que gostar de análises clínicas. Eu acho que o foco principal é o medicamento. Na verdade, tudo está no medicamento, centrado ali no medicamento, cosmético. Então, assim, é um curso maravilhoso. É um dos cursos mais antigos que a gente tem. É verdade. Então, entrando nesse curso, a minha dica seria: não perca as possibilidades. Vá fazer estágio desde o primeiro período. Tem gente querendo aluno para campo de estágio, né? Então, procure os estágios, agarre na perna, no braço dos professores daquelas áreas que começam a fazer o teu olho brilhar. Não seja um aluno acomodado. Vá atrás, abra portas para você conseguir, de fato, ter aquele trabalho que você vai descobrir que quer ao longo da faculdade, né? Como eu entrei querendo uma coisa, fui para outro caminho. Foi para um monte de caminho. Mas para você descobrir o caminho que você quer seguir, você tem que estar aberto. Você tem que testar tudo. Tem que testar tudo. Não pode estar lá, só vir assistir a aula e ir embora. Não. Tem que arriscar, tem que fazer estágio, tem que agarrar no pé, na mão desses professores, né? Sim. Participar de extensão
como vocês estão fazendo, iniciação científica. Então é isso, esse é o meu conselho. Que bom, um ótimo conselho, né? Bom, ninguém tem mais nenhuma pergunta para a professora? Não. Professora, foi muito bom conversar com você hoje. Até Achei maravilhoso. achei maravilhoso, até coisas que a gente mesmo, como que tá aqui, já tem dúvidas, né? E foi muito bom poder conhecer um pouco sobre a sua trajetória e poder inspirar futuros farmacêuticos aí a estar vindo aqui para o Unibrasil, a permanecerem. Venham para a Unibrasil, a nossa equipe é excelente. É excelente. Venho ter aula com a melhor professora de farmacologia Será bem e a melhor de recebida. microbiologia, né? Que é escondida. Gente, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigada. Para quem está acompanhando, em breve teremos novos episódios do Farmácia em Foco. Ficamos por aqui nessa edição. Até logo. Tchau.